Jair Bolsonaro discursou aos líderes do G20 em Roma neste sábado. Em conversa com o presidente da Turquia, o presidente disse que a Petrobras é um problema. Após sair da reunião, conversou com jornalistas e falou sobre economia e desmatamento. O repórter Leandro Magalhães acompanhou o dia do presidente na capital italiana. Neste sábado, um dos encontros do presidente em Roma foi com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. O Brasil tem muito interesse em fazer parte do grupo. Ele é simpático à nossa posição. E é difícil, né? Mas pelo que tudo indica, em vez de um país, a ideia é de 6 países simultaneamente adentrarem ao OCDE. Então isso acho que facilita, se essa tese for para avante, a entrada do país na OCDE. O secretário-geral da OCDE falou sobre esse processo. Brazil is one of 6 applicant countries, and it will be a matter for the members of the OECD to make that decision. But it's certainly true that Brazil has made a very significant effort. It's going to be up to the OECD Council of Member Countries to make a decision on how to proceed with that application. Jair Bolsonaro também falou sobre a economia do país. O Brasil está indo muito bem na recuperação da economia. Como disse lá atrás, tínhamos 2 problemas, o vírus e o desemprego. Nós investimos muito na questão do emprego, no auxílio emergencial, atendendo aí 68 milhões de pessoas. O Brasil fez seu dever de casa e não mediu esforço para atender aos mais necessitados. E precisamos agora sim investir na retomada da economia. O presidente voltou a criticar o mercado financeiro. Então nós não queremos causar nenhum furor aqui no mercado, está sempre aí. O mercado tem que entender, se o Brasil for mal, eles vão se dar mal também. Parece até que nós somos um time jogando contra outro, estamos no mesmo time. O mercado, toda vez nervosinho, atrapalha em tudo o Brasil. Para este economista, o mercado reage às informações disponíveis. O Brasil, por exemplo, tem uma dívida que é quase 20 pontos percentuais do PIB acima da dívida do México, que é um país muito endividado. Ou seja, rodamos no vermelho há muito tempo, temos muita dívida, o mínimo que nós temos que fazer é sinalizar que nós vamos equacionar esse problema ao longo do tempo. Durante a conversa com jornalistas, Bolsonaro se exaltou ao comentar uma crítica de que havia empobrecido o Brasil. Eu não influenciei negativamente na economia, eu não fechei nada no Brasil. Eu sempre disse que tínhamos que preocupar com o vírus, com o desemprego. E fiz a minha parte e apanhei muito de grande parte da mídia. Quando eu quero agora reverter o assunto, dentro da racionalidade, me critico. E também adiantou o que o Brasil irá defender em relação ao desmatamento durante a cúpula do G20 neste domingo. Segundo ele, há uma campanha difamatória contra o país. O Brasil preserva mais de 2/3, né? Ou melhor, 2/3 aproximadamente, daquilo que nós recebemos em 1.500. Então o Brasil é um exemplo para o mundo. Mais cedo, antes de entrar na primeira reunião do G20, Bolsonaro conversou com o presidente da Argentina e da Turquia. Como está a situação atualmente no Brasil? Bem, things are fine. a economia voltando bem forte. The economy is picking up back again very strongly. Recovering. A mídia, como sempre, atacando. Mainstream media, as always, against bad news. Estamos resistindo bem. You have a lot of oil resources. E o Brasil tem muitos recursos petrolíferos. Tem. Petrobras Petrobras é um problema. Petrobras is a problem. When is the election? Quando serão as eleições, presidente? Daqui 11 meses. 11 months from now, next year. So it means that you have a lot of things to do in the upcoming Significa, elections. portanto, que o senhor tem muito a fazer, então, por ocasião das próximas eleições, presidente. Estou bem, tenho um apoio popular Yes, muito I'm grande. doing pretty well, by the way. I have tremendous popular support. Bolsonaro e ministros fizeram uma visita ao Vaticano. Durante o passeio, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e tirou fotos com estrangeiros. O último compromisso oficial de Jair Bolsonaro nesse sábado foi um jantar oferecido pelo presidente italiano, Sérgio Mattarella, para chefes de delegação. Carlos França e Paulo Guedes também participaram do evento, mas em outra sala, reservada a ministros de Relações Exteriores e Finanças. O G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, apoiou neste sábado o Imposto Mínimo Global, uma medida para frear a ocultação de lucros de grandes corporações em paraísos fiscais. Na reunião, os países também defenderam o envio de mais vacinas para as nações menos desenvolvidas. A reportagem é do enviado especial a Roma, Matias Brotero. O reencontro presencial atrasou um ano por causa da Covid-19 e, mesmo assim, não aconteceu para todos.
Alguns chefes de Estado, como o da Rússia, China e México, não vieram e mandaram representantes. Mas em vez de lacunas, o palco da foto oficial ficou ainda mais completo. A presença de profissionais de saúde foi uma homenagem àqueles que combateram a Covid-19 na linha de frente. A pandemia, aliás, é um dos temas centrais desta edição do encontro das 20 maiores economias do mundo. Líderes concordaram em criar uma força-tarefa para evitar futuras pandemias e buscar maneiras de vacinar ao menos 70% de toda a população mundial contra a Covid-19 até meados de 2022. Além disso, garantir que as nações menos desenvolvidas tenham acesso às vacinas. Para a anfitriã do encontro, a Itália, o multilateralismo é a melhor resposta para resolver os problemas que o mundo enfrenta. Desde a pandemia até as mudanças climáticas, resolver sozinho simplesmente não é uma opção, afirmou o primeiro-ministro Mário Draghi. Going it alone, it's simply not an option. Já os presidentes da China e da Rússia focaram nos imunizantes. Defenderam acelerar o reconhecimento mútuo de vacinas contra o novo coronavírus. Além de saúde, o primeiro e principal encontro do dia tratou sobre a economia global. Os líderes também reforçaram o apoio a um acordo anunciado pela OCDE em outubro, a taxação global mínima de 15% onde as multinacionais estiverem operando, uma medida para evitar que as grandes corporações usem manobras para esconder os lucros em paraísos fiscais. Joe Biden escreveu nas redes sociais que a medida representa mais do que apenas um acordo tributário, é a diplomacia remodelando nossa economia global e ajudando nosso povo, afirmou ele. Além das reuniões oficiais, os encontros também aconteceram fora das salas e corredores de La Núvola. O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês, Emmanuel Macron, para tratar sobre a escalada do programa nuclear iraniano. Um comunicado assinado pelo britânico diz que os líderes estão preocupados com avanços do país na produção de urânio. Esperamos o retorno do Irã à mesa de negociação. O enriquecimento de urânio nos preocupa profundamente, afirmou Angela Merkel. Herzlichen Dank. A terceira pilastra, além de saúde e economia, na qual a cúpula de Roma está apoiada, é a preservação do meio ambiente. Os debates sobre o tema ganharão corpo no último dia de encontros, quando as reuniões irão tratar de temas como o papel do setor privado na luta contra mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. As discussões devem ser levadas a Glasgow, na Escócia, onde começa neste domingo a Cúpula do Clima. Pelas ruas, a preocupação ambiental é grande. Com os olhos do mundo voltados para Roma, milhares de manifestantes se reuniram com tambores e cartazes e pediram ações eficazes para salvar o planeta. Um alerta para os líderes globais de que a pressão será grande.